Bom dia a todos. Vamos começar a reunião da Neurologia Vascular. Vanessa Colares está com a palavra. Bom dia. Bom dia a todos. Como já apresentada pela doutora Mara Meg, meu nome é Vanessa, eu sou parte da equipe sou uma das fellows da equipe da Neurologia Vascular aqui da Unifesp, e hoje eu vou apresentar um tema sobre alterações do sistema nervoso autônomo no paciente neurocrítico, lutar ou fugir. E aí a escolha desse tema foi porque, observando, assim, não aqui na escola, mas em outras unidades de terapia intensiva por aí, a gente meio que percebe que o neurologista da UTI é um pouco seleto na questão da interpretação daqueles pacientes nos leitos da terapia intensiva. Então, a gente gosta muito das alterações cerebrais, AVC, HSA, a gente fica repetindo imagem, acompanhando pique, hipertensão intracraniana. Às vezes vem um trauma medular, um Guillain-Barré, que a gente acaba também ajudando um pouquinho, mas já é menos preconizante. Porém, outros sistemas a gente acaba deixando de lado, deixando mais para a terapia da equipe da terapia intensiva clínica, mas, na verdade, a gente tem que entender que o cérebro, o sistema nervoso como um todo, ele é responsável justamente por a regulação de algum desses sistemas. E nosso papel é identificar quando que os acometimentos neurológicos podem representar um problema nesse manejo. E aí, aqui é um trabalho retirado agora de 2020, que ele tenta mostrar justamente quais são as alterações periféricas de uma lesão central. Então, a gente consegue ver que tem, sim, já comprovado, apesar de não entender muito bem o mecanismo, que existe alterações inflamatórias de sistema imune, microbiota intestinal, alterações vasculares e as alterações cardíacas, pulmonares e renais, incluindo alterações no componente mais vasogênico autônomo. E aí, se a gente chega nesse outro gráfico aqui, peço desculpas que às vezes vai ter um pouco de desconfiguração da tela por conta aqui do computador, mas também é um trabalho de 2021 que tenta resumir justamente qual é o impacto dessas lesões centrais, ou no caso até tanto cerebrais quanto medulares, nesse comportamento sistêmico. E a gente pode ver na representação o quanto que existe uma questão simpática associada, e aí nesse contexto a gente entra na interpretação de como o sistema autonômico ele influencia nessa conduta. E a gente também entende que o tratamento agressivo e a interpretação precoce já era algo descrito há muito tempo. Esse trabalho foi o primeiro trabalho publicado em congresso quanto à importância de tratamento, no caso, na época, era problemas vegetativos. Isso foi de 1958, em que ele reforça a importância da identificação precoce e saber manejar esses pacientes, porque eles têm uma gravidade muito importante. E por que isso é importante, né? O que leva a isso? Os pacientes que acabam levando a uma disfunção autonômica na terapia intensiva, eles são pacientes que acabam tendo um tempo de internação e reabilitação mais prolongado. Essas alterações autonômicas, por falta de interpretação, de identificação pelo problema neurológico, acaba levando a uma extensiva investigação de outras causas sistêmicas, que é importante, mas isso acaba, às vezes, sendo desenfreado. Dependendo da intensidade dessas alterações autonômicas, ela acaba também levando a uma maior mortalidade desses pacientes, ou ao menos uma morbidade associada, e tudo isso em conjunto leva a ser um paciente com um alto custo, que poderia ser evitado se tivéssemos mais informações e identificasse esses problemas. Então, quando a gente fala da situação do sistema autonômico, a gente já vem de cara na dupla dinâmica do sistema simpático e do sistema parasimpático. Já é quase automático esse raciocínio. E aí, se eu for começar a aula mostrando os núcleos pré-ganglionares do sistema simpático, que começam em T1 e vão até L2, e que tem toda essa inervação, ou vir para o sistema também parasimpático, nos seus componentes pré-ganglionares de tronco, e também nos componentes de S2 até S4, também com as inervações associadas vesicais, eu vou perder vocês em menos de 10 minutos de aula, porque vocês vão dormir com esse tema. Mas a parte boa é porque você explica por que o VST não ajuda. Volta lá no simpático. Eu vou chegar nesse ponto também, mas justamente por aqui que a gente vai entrar. Mas é só porque é bonito lá. Então, eu vou tentar ser uma abordagem um pouquinho mais dinâmica para deixar o tema mais interessante, porque se a gente for tratar de tudo que o sistema autonômico é capaz, suas interferências, suas conexões, bioquímica, receptores, isso vai ser uma aula imensa e que até hoje também não é completamente entendido. Então, aqui, o que eu quero reforçar é que, além da nossa dupla dinâmica do sistema simpático e sistema parasimpático, pensando nos núcleos pré-ganglionares e nas suas inervações, também existe a regulação, as áreas regulatórias desse sistema.
Então, aqui é um modelo também do contínuo de 2019, que mostra justamente quais as áreas envolvidas nessa regulação do sistema autonômico. Podemos ver que são bastantes. Então, a gente consegue entender que qualquer lesão ou doença que envolva algum desses processos, alguma dessas regiões, pode desenvolver ou tem a potencial de desenvolver essa alteração autonômica. E aqui nas setas, o que eu representei foi que na maioria dos trabalhos, o que está em vermelho, que é a região insular e o hipotálamo, são realmente as regiões que foram mais representadas na maioria dos trabalhos sobre esse tema. E nas setas em laranja são os outros componentes que também têm uma participação mais expressiva, mas todos esses do desenho acabam tendo correlação com essa disfunção autonômica. E aí, quando a gente pensa, então, a localização, a gente também tenta aprender. Tem diferença? Uma lesão insular, então, como eu comentei, que tem uma importância grande na literatura sobre essa disfunção, se for do lado direito ou do lado esquerdo, tem uma diferença de representação? E realmente a maioria dos trabalhos não tem um consenso, eles dizem que talvez o lado direito tenha uma tendência maior a desenvolver questões cardíacas, porém isso não é bem estabelecido, até porque quando eles tentam comparar com outras doenças, além dos eventos vasculares, como esclerose múltipla, ou até mesmo doenças medulares, eles acabam mostrando que o comportamento é distinto para cada etiologia, então não tem um consenso bem definido sobre isso. E também lembrar que, mesmo a gente tendo as localizações principais, como foi essas que eu comentei no desenho anterior, não é só o local específico, existe a via de comunicação entre essas regiões, e se tiver uma lesão indireta dessas vias, também pode desenvolver a disfunção autonômica, não apenas uma lesão localizada nessa parte. E aí, quais as doenças que a gente tem comumente na terapia intensiva que podem levar a essa disfunção autonômica? Então, aqui tem um desenhozinho mostrando que é praticamente quase tudo que a gente vê na terapia intensiva. Algumas mais importantes, como HSA, o Guillain-Barré, casos de encefalite autoimune, mas também podem se envolver nos eventos vasculares cerebrais, nas hemorragias intraparenquimatosas, embolismo gasoso, encefalias tóxicas e até mesmo na lesão hipóxico isquêmica. E aí a gente pensa, bom, a gente tem essas doenças. Então, quem que é mais predominante? Nossa dupla, o simpático ou o parasimpático? E na maioria das doenças, o que foi visto é que realmente é o componente simpático que acaba tendo a maior exacerbação dos sintomas nesse contexto de terapia intensiva, ou até mesmo após evolução crônica. E só para lembrar rapidamente, a última imagem que foi cortada é taquipneia, tá? Quais os sinais simpáticos e os sinais parasimpáticos? Assim, é uma coisa que a gente já grava desde sempre, que é justamente aquela questão da luta ou da fuga. E por que eu estou sinalizando esses sinais aqui? Porque quando a gente pensa num paciente ambulatorial, a gente tem toda a possibilidade, se o paciente tiver uma recuperação mínima, de realizar testes mais ambulatoriais para diagnosticar de fato essa questão da disfunção autonômica. Mas como que a gente vai fazer isso num paciente de terapia intensiva gravíssimo, que não tem condição? Vou colocar esse paciente num tilt test, impossível. Então, a maioria dos trabalhos fala que é pelos sintomas clínicos que você vai ter essa suspensão maior. E lembrando que tem alguns trabalhos, sim, que tentam trabalhar com função cardíaca, com a frequência cardíaca ou com alterações iniciais do paciente na admissão, mas que ainda não foram bem estabelecidos para servir como um critério diagnóstico, até mesmo como uma questão de prognóstico ou de investigação inicial. Então, indo direto ao ponto, né, o que eu preciso lembrar numa terapia intensiva dessas disfunções autonômicas, já que é um sistema tão vasto? A primeira delas que vem em mente é justamente a tempestade, a storm, que é o nome atual, seria a síndrome da hiperatividade paroxística simpática. Isso foi um termo iniciado em 2014. Então, a maioria dos trabalhos antes disso já existia o relato, porém eles não tinham uma boa classificação, os trabalhos eram muito irregulares, então ficava complicado a gente poder classificar essa síndrome de uma forma adequada, e em 2014 eles definiram essa síndrome como um nome mais que deve ser usual, né? Desautonomia, né? Desautonomia, tempestade desautonômica, tinham vários nomes. E aí, o que se trata dessa síndrome de hiperatividade paroxística simpática? São justamente episódios repetitivos de um início rápido, principalmente de taquicardia e hipertensão, que são sinais mais precoces, mas também podem envolver taquipneia, febre, sudorese, posturas distônicas, no caso até descerebração, decortificação, rigidez, espasticidade, que não tem, na teoria, aqueles sintomas do componente parasimpático. Então, no caso, é aquele paciente que você está passando pela UTI, ele está super bem, estável, você está feliz, está com a frequência boa, a frequência boa, e aí quando você sai do leito, logo em seguida a enfermeira te chama para dar uma olhadinha no paciente, porque ele desencadeia
um ataque à arritmia, um ataque cardíaco sinusal, e você não entende o que está acontecendo. Normalmente, o estímulo ele é provocado por uma questão externa, uma movimentação do leito, alguma situação, talvez um bicho-goma, outra situação. Porém, ele pode ser espontâneo também em alguns casos. E embaixo também está cortado, mas está escrito que é a questão da autolimitado. É um evento autolimitado, mas quando eu digo autolimitado, não entendo por ser um evento benigno. Porque você imagina já o paciente neurocrítico, com toda a sua instabilidade hemodinâmica, se ele fica apresentando episódios repetitivos de uma hipertensão grave, de um ataque piné, de um ataque à arritmia, imagine isso a longo prazo, até mesmo em curto prazo, o quanto que isso pode ser prejudicial para o paciente. Então, a gente precisa entender, investigar quais são os componentes externos que a gente possa limitar e acompanhar e entender. Aqui também é importante ressaltar que até para todas as disfunções autonômicas na terapia intensiva, a gente tem os diagnósticos diferenciais das condições sistêmicas que são, querendo ou não, mais prevalentes na terapia intensiva do que as disfunções autonômicas. Então, claro que um paciente com AVC que tem o kit do acesso profundo, CVD e o tubo orotraqueal, você tem que cogitar que, às vezes, essa instabilidade pode ser por um componente infeccioso, possa ser por uma alteração metabólica, mas claro que a gente começa a ter alguns padrões, né? Então, por exemplo, uma sepse pode dar taquicardia, mas é difícil estar hipertenso, vai estar mais hipotenso. Um TEP, que poderia dar uma taquipneia, vai ter outros componentes, como a desaturação, entre outros processos. A febre, claro, ela pode desenvolver a taquicardia, mas vai ter algum componente infeccioso associado, vai ter uma justificativa para essa febre. Assim como a postura distônica também, dependendo da lesão, também pode ser decorrente da lesão. Então, o tratamento que eles preconizam é principalmente minimizar o estímulo externo, tentar entender aquele paciente, o que está desencadeando aquele processo e tentar reduzir ao máximo naquele processo inicial de paciente neurocrítico e também seguir para a medicação preventiva aí nos casos necessários. E aí, quais são as medicações preventivas que a gente tem à mão para disponibilizar? Então, aqui é uma tabela do contínuo, existiam outros trabalhos também que tentaram associar um fluxograma, uma ordem da terapia, então todos concordam que a primeira tem que ser manejo dos estímulos externos, porém a ordem da escolha das medicações posteriormente, realmente isso fica a par do serviço, da disponibilidade de cada local, não tem um padrão de seguir. Porém, o que a maioria diz é que no contexto do tratamento você tem o abortivo, ou seja, aquele no momento da crise você pode utilizar, se for uma crise prolongada, um paciente que não pode passar por aquela situação naquele momento, e o tratamento preventivo. E aí no tratamento abortivo, o que usam muito é a morfina como uma terapia inicial, sendo que ela também pode ser usada para preventiva, mas é muito mais para a questão abortiva, e que no contínuo defende, que também a maioria dos trabalhos também acabam correlacionando, é uma associação ou da clonidina ou do propanolol com a gabapentina. Isso acaba reduzindo esses episódios no tempo da UTI para aquele paciente. Mas, como vocês podem ver, existem outras terapias que podem ser tentadas a depender de cada caso e das indicações daquele paciente. Indo agora para uma outra síndrome conhecida na terapia intensiva, é justamente a disreflexia autonômica em lesão medular. Então, claro que no primeiro momento da lesão medular, né, a gente vai ter um processo de uma hipotensão, né, pelo choque medular, mas que em seguida, por conta da tentativa de regular essa perda do estímulo pela lesão, principalmente se for completa cervical ou torácica, vai ter uma desregulação dessa estimulação medular, que vai levar a uma hiperestimulação simpática abaixo da lesão e podendo também ter uma hiperestimulação parasimpática acima da lesão. Então, o que é muito descrito nessa disreflexia é justamente associado ou a um estímulo somático, ou uma questão vesical, como uma distensão intestinal, ou até mesmo, como eu falei, o bicho-goma, úlceras de pressão ou a mobilização no leito. E aí também as setas, elas estariam apontando para as primeiras dois itens dos sinais chaves, porque a maioria dos trabalhos reforça que se você tem um paciente com lesão medular, seja na UTI, seja no contexto mais ambulatorial, que inicia com um quadro de uma cefaleia de forte intensidade, uma hipertensão abrupta e severa, você tem que cogitar que esse paciente tem uma disreflexia e você precisa tratar isso de forma imediata. Além disso, esses pacientes podem... Isso sempre no contexto de lesão medular. De lesão medular. E normalmente mais alta, né? Quanto mais alta isso, principalmente cervical ou torácica. Isso. E aí, também junto com isso, pode dar taquicardia ou bradicardia, flush, sudorese, congestão nasal, ou até mesmo aumento das secreções respiratórias excessivas. Então, esses pacientes são complicados de manejar na terapia intensiva, porque, querendo ou não, uma parte pode estar acordada, né, por conta da lesão medular, e ele tem todos esses sintomas associados, o aumento de secreção pode piorar a questão do desmame ventilatório, da reabilitação respiratória.
Aí também porque esse contexto é muito abrupto e muito severo, eles chegam a pressões elevadas em muito pouco tempo. E aí isso leva às complicações dessa situação. E aqui mistura, né? Simpático com parasimpático. Você tem um pouco... Isso, exatamente. Você não coloca tudo agrupado lá no outro. Isso. E aí o tratamento, de novo, né? A gente tem aqui a questão dos triggers, então a gente sabe se o paciente desencadeia essa reação por um vestigoma, por uma disfunção vesical, o próprio manejo dele pode ser talvez fazer um cateterismo de alívio um tempo menor, ou se atentar quando está na terapia intensiva, se a CVD está funcionando, se ele está constipado, tentar realizar um manejo medicamentoso ou dietético para essa situação. E caso isso não seja possível, no momento ali do quadro, você não consiga descartar essas possibilidades, ou mesmo manejando, não consegue reverter a situação, você tem que ter muito cuidado com a terapia farmacológica. Como a gente comentou, como tem tanto o parasimpático como o simpático funcionando, e por ser uma lesão medular que está em desregulação, qualquer dose pequena, seja de um vasopressor ou de um vasodilatador, pode levar a complicações muito importantes. Então, digamos que o paciente venha apresentar uma hipotensão e você vai botar a nora 10, ver como ele vai ficar e aí vai desmamar com o tempo. Isso é péssimo, porque a chance desse paciente ter uma complicação como um hematoma intraparenquimatoso ou até mesmo PRES é bem importante. Então, também, junto com isso, não é interessante deixar uma terapia de manutenção para esses casos, porque realmente esse paciente, naquele momento, ele vai estar com essa descompensação. Passando esse processo da disreflexia, ele pode apresentar uma hipotensão, uma bradicardia severa, que isso pode levar a outros problemas. E se você tiver que manejar, principalmente o contexto da hipertensão, que é o mais grave de tudo, é usar, de preferência, vasodilatadores de curta duração, como que eles relatam, e a prazosina, que ele coloca tanto como uma terapia preventiva quanto abortiva. Por isso, eu não vejo muito o manejo prático disso aqui. Então, a gente tem que entender que é uma montanha-russa de sintomas, que você tem que tomar muito cuidado com esses pacientes. E o que acontece é que, como tem a desregulação medular, quanto mais você apresenta essas disreflexias, mais liberação dessas catecolaminas, né, da noradrenalina, da epinefrina nesse contexto da medula, maior você aumenta o efeito na medula e isso gera um ciclo vicioso de pior ao longo do tempo pelas crises da disreflexia. Indo agora para uma outra crise importante na terapia intensiva, que é a desautonomia na síndrome de Guillain-Barré. A gente já achava que a disreflexia era uma montanha-russa de complicação de sintoma, a do Guillain-Barré, então, é uma montanha-russa muito pior, é nível 5 de gravidade. Na disreflexia, a gente conseguia entender pela lesão medular alguns contextos de previsão, justamente aquilo, né? Incontinência vesical, incontinência fecal, que você poderia manejar. Agora, a de Guillain-Barré, a maioria dos casos, ela é imprevisível quando ela vai acontecer. Aqui no contexto de gravidade, alguns trabalhos definem que quanto maior a gravidade da fraqueza muscular, maior é a chance desse paciente desenvolver desautonomia, e também no contexto clínico, maior é a chance de ter, mas a gente não consegue prever ou entender os fatores desencadeantes. E aí, o sinal-chave da desautonomia do Guillain-Barré, os primeiros sintomas, ou os sintomas principais, é realmente a taquicardia sinusal e a hipertensão. Mas o problema principal dessa síndrome é quando ele tem uma hipotensão abrupta e uma bradicardia severa, porque existem relatos dos pacientes que podem desenvolver até mesmo assistolia, que precisem entre em PCR ou até mesmo ter que usar atropina para reverter a situação. E menos grave, mas que também pode desenvolver prejudicar o cuidado do paciente, é o íleo e a retenção urinária, e também pode ter febre em alguns casos. Então, se a gente já tinha aquelas recomendações de tratamento para disreflexia, na Guillain-Barré é mais ainda. Então, o ideal que tenha condutas conservadoras, tentar um Trendelenburg, alguma situação ali mais de manejo clínico, e, de novo, evitar ou manejar bem ajuste fino os vasopressores ou os vasodilatadores, porque eles vão subir e descer na montanha-russa durante esse processo. E também é importante lembrar que, no caso da síndrome de Guillain-Barré, as outras também, mas essa mais ainda, já que é bem errádica quando ela vai acontecer, é tentar evitar as medicações que possam ter algum efeito colateral dentro desse sistema dos sinais e sintomas do sistema simpático, que parece, no caso do sistema simpático. E aí, assim, entrando agora em essas foram as 3 síndromes mais relatadas na literatura, mas eu vou entrar em outros 3 temas que acabam entrando também no contexto do cuidado neurocrítico e as suas particularidades. Então, a primeira delas é as complicações cardíacas. A gente já entrou nesse tema nas aulas da fibrilação atrial, entre outros temas, né? Quem veio primeiro? O paciente que chega com AVC na terapia intensiva e você descobre que ele tem uma disfunção cardíaca. Foi antes do AVC e foi a causa? É já uma comorbidade que não se conhecia? Foi uma situação pós o AVC que ocasionou ou foi concomitante? Então, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?
E é muito difícil a gente conseguir entender, e isso implica, inclusive, nos trabalhos em relação ao tema, porque é muito difícil você encontrar pacientes que tinham alguma triagem cardiológica prévia para poder dizer 100% que esses pacientes não tinham nada prévio e que a complicação cardíaca veio decorrente do quadro neurológico. Mas, de qualquer forma, a gente já sabe que existe, sim, um circuito importante, coração-cérebro, né? Nas funções corticais, na questão medular, que leva ao sistema autonômico, do sistema autonômico cada um vai para o seu ponto cardíaco e tem o reflexo dessa condição cardíaca também no sistema adrenal e a resposta cerebral para coordenar esse processo de todos os sistemas vesicais, né, dos outros órgãos, o coração realmente é o principal desse componente. E aqui é só para mostrar por que leva um trauma estrutural ou uma estimulação excessiva, no caso de uma epilepsia, ou até mesmo na questão psicogênica, que leva ao sistema autonômico e dele faz toda uma cascata dentro da circulação cardíaca que vai justamente podendo levar a um prejuízo da contratividade cardíaca ou a um distúrbio de ritmo ou até mesmo necrose tecidual. E aqui, alguns trabalhos, esse é de 2020, tentou localizar as regiões cerebrais que poderiam estar correlacionadas com essas disfunções autonômicas cardíacas. Então, eles tentaram trabalhar bastante com a estimulação local. Eles, de novo, tentam realmente mostrar, a gente lembra que a ínsula é sempre uma área que é sempre lembrada nessa parte cardíaca pela questão das arritmias, as outras regiões também podem levar, e lembrando que não é só o local, mas o circuito dessas vias autonômicas e as conexões entre as regiões também pode ter uma relação indireta com essa situação do componente cardíaco. Só um detalhe também que é importante, porque dependendo do método que você usa, eles estimulam, porque assim, lembra que o AVC não obrigatoriamente vai estimular, pelo contrário, a área lesada vai estar hipofuncionante. Então, o que você tem, às vezes, é o desequilíbrio do outro lado. Então, uma dificuldade, às vezes, de decorar, a sua direita é simpática, a esquerda é parasimpática, que depende da metodologia. Então, se você estimula, você vai ter obviamente, você vai perceber aquela área da lesão, mas no AVC você pode ter a outra sem o balanço do outro hemisfério. Então, torna mais difícil esse estudo e essa avaliação. Isso. E, assim, o componente mesmo da questão cardíaca é uma mistura da questão dos reflexos, dos vários receptores, junto com a condução cardíaca, contratividade. Então, é muito mais do que isso e não está bem esclarecido. Com a resposta inflamatória sistêmica. Com a resposta inflamatória sistêmica, exatamente. Só que aí a gente entra nas principais complicações cardíacas, e a primeira é a Stroke Heart Syndrome, que é uma questão bem prevalente na terapia intensiva neurológica. E aqui são as classificações, quais são, né? O que classifica essa síndrome, né? São 4 componentes. Ou é uma lesão miocárdica aguda, então tem aquela situação de que a gente vai pegar um paciente com AVC ou com uma HSA, enfim, que vai ter uma alteração eletrocardiográfica ali no monitor. Às vezes essa lesão é assintomática, mas quando você vai dosar a troponina, realmente vem com um aumento, mas tem uma queda abrupta. E isso diferencia um pouco das condições crônicas, né? Não referentes ao evento isquêmico agudo. Tem as síndromes coronarianas, como eu já comentei, que pode ser tanto por mecanismos isquêmicos quanto não isquêmicos, no caso da liberação de prostaglandinas ou até mesmo de marcadores da hiperatividade simpática, e isso leva a essas isquemias. As disfunções ventriculares esquerdas, que no caso também são prevalentes, e isso entra também tanto a miopatia, a stunned myocardium, né, que é por estresse, e a Takotsubo, que eu vou diferenciar as duas mais para frente, porque isso tem diferença na etiologia da parte neurológica. E a última era realmente alterações de eletrocardiograma ou arritmia, que acabam mostrando no traçado, mas não tem nenhum componente sintomático naquele momento. E aí, de todas as doenças neurológicas que têm essas complicações cardíacas, a principal é a HSA, e ela, na verdade, é a mais difícil quando tem essa situação. Então, pelo componente da HSA, dessa tempestade simpática que ela desencadeia, não só por reação de marcadores inflamatórios, como, por exemplo, no AVC, ela tem um maior risco de disfunção cardíaca, e, inclusive, por conta disso, de edema pulmonar vasogênico, que tem uma conduta completamente diferente do que se tratar de uma condição de edema pulmonar congestiva, alguma outra situação de insuficiência cardíaca, outra. Alguns trabalhos referem que quanto mais grave a HCA, maior é a chance de ter essas disfunções. Como eu falei, né, tem a induzida por estresse, que a gente conhece como Takotsubo, e tem a Dystonia miocardium, que acabam tendo mecanismos diferentes por conta disso, o que leva a essa tempestade simpática, né, da HSA. Eles pedem que nesses manejos da HSA que você evite o bloqueio, medicações de bloqueio adrenérgico, e eles optam como colocar ali o milrinone ou a dobutamina, dependendo do perfil do paciente. Se o paciente está com a resistência vascular periférica preservada, o milrinone é a melhor opção. Se esse paciente já está com essa
com esse contexto periférico prejudicado ou hipotenso, a dobutamina é a melhor opção. E por que o manejo é uma corda bamba na HSA? Porque você tem um paciente com aneurisma roto, que você precisa tratar um vasoespasmo, que você precisa manter uma perfusão cerebral periférica adequada, e ao mesmo tempo você tem um coração que talvez não suporte essa terapia adequadamente. Então, é uma corda bamba entre você sentir até que ponto o coração aguenta e até que ponto você pode abrir mão para não prejudicar esse órgão principal, a questão cerebral, sem diminuir a perfusão cerebral. E no vasoespasmo também a gente entender que, por exemplo, a gente tem que tratar o vasoespasmo com hipertensão induzida. Se o coração está afetado com essa disfunção ventricular esquerda, é um pouco complicado você colocar uma noradrenalina, um processo de hipertensão induzida nesse momento. Por isso que a milrinone acaba sendo uma opção melhor pelo mecanismo farmacológico dela distinto da noradrenalina. Aqui é um quadrinho que faz essa diferenciação das clínicas, né, do Stanley miocárdio e do Takotsubo. Claro que isso vai ser uma questão também evolutiva, né? A gente sabe que até pelo próprio Takotsubo, você só vai saber que é o Takotsubo quando depois tiver a reversão do traçado do eco, e tem alguns sinais indiretos, né, da classificação, mas realmente tem essa questão benigna da melhora posterior. Já o Stanley miocárdio, ele não é tão benigno assim. Aqui não vou me atentar muito a essas diferenciações, só para lembrar que são termos que às vezes se confundem, mas que têm a mesma... acontecem mais no processo neurológico. Outro componente é a hipertermia, que também pode acontecer em até 15% a 20% dos casos, de alguns casos mais graves, principalmente de trauma crânioencefálico e da HSA. A principal região afetada pela questão térmica é realmente o hipotálamo. Lembrando, de novo, que não necessariamente precisa ser uma lesão direta no hipotálamo, podem interações indiretas, como efeito de massa, alteração ventricular, sangramento, que leve a essa disfunção. Você vai considerar hipertermia justamente porque não tem uma etiologia infecciosa definida. Lembrando que a febre, você sabe que tem a liberação das prostaglandinas, já a hipertermia é um problema da função central da coordenação da temperatura. E um achado importante para pensar nela é quando realmente acontece nas primeiras 72 horas do quadro, porque é justamente o momento que não é tão comum acontecer as infecções hospitalares. Mas sempre que tiver um paciente crônico na UTI fora desse prazo, ou caso ele tenha alguma suspeita de ter vindo de outro hospital, talvez, e, enfim, ter essa condição da infecção, tem que descartar a infecção, sepsis, enfim, outras condições que são mais comuns do que a hipertermia nesses casos dos pacientes críticos. Como a maioria da literatura é americana, eles gostam muito do acetaminofeno como terapia em altas doses, chega até 6 gramas, mas a gente pode usar outros componentes. Eles pedem para evitar os anti-inflamatórios justamente pelo contexto da questão do sangramento, né? Se você não vai ter uma HSA, uma hemorragia intraparenquimatosa ou um AVC extenso, você tenta evitar ao máximo medicações que possam aumentar esse risco de sangramento. E eles reforçam muito sobre a questão de dispositivos externos, seja as bolsas de gelo ou até mesmo o soro gelado. E aí entra num outro contexto, só que no momento que você induz essa, entre aspas, controle térmico ou até uma hipotermia subsequente, é lembrar dos calafrios, porque os calafrios eles não devem acontecer, ainda mais em pacientes com chance de hipertensão intracraniana, os calafrios vão prejudicar esse contato, eles aumentam o metabolismo corporal, então tratar o calafrio associado, seja com magnésio ou com outra terapia, ou sedação, em alguns casos mais refratários, mas precisa ser feito. E, por fim, a última questão que a gente também acaba apresentando nos pacientes, até mesmo mais crônicos, é a hipotensão. Aqui eu coloquei hipotensão ortostática, mas porque é o que a maioria dos trabalhos tem sobre terapia, a gente acaba extrapolando, estendendo para os nossos pacientes que às vezes nem chegam a conseguir ficar em pé para a gente conseguir ver se tem hipotensão ortostática. E aqui é só para relembrar as opções de terapia, que a gente acabou discutindo muito isso também na UTI, em alguns pacientes. Então, além das questões de comportamento, né, que a gente acaba orientando na questão ambulatorial, tem o Florinef, a gente pode usar também o Mexinon, pode usar também até a desmopressina nasal, o Midodin, outras opções que acabam ajudando nesse contexto, justamente pelos mecanismos da medicação em relação ao sistema simpático parasimpático. Por isso a gente acaba também tendo a opção do Mexinon nesses quadros que a gente relata aqui. Mas basicamente era isso que eu tinha para apresentar. Lembrando que o não farmacológico funciona bem, tá? Então, para você com 16 anos que se incompava, que era branquinha, magrinha... Eu ainda faço isso, eu já sei tudo. Perfeito. Então, mas isso é importante. Então, a gente sabe da importância, por exemplo, de levantar fazendo, por exemplo, um movimento, né, isométrico, porque se você sobe 10 milímetros de mercúrio, sua pressão sistólica. Levantar com a perna cruzada, por exemplo, que é uma coisa que ajuda para quem se encopa muito. A minha causa que é extremamente desconfortável, mas o aumento de sódio, né, levantar com calma, levantar devagar, isso aí faz uma diferença danada. E a gente acaba subestimando, não ficar retendo urina, fezes, não ficar em pé o tempo todo. Então,
Os remédios ajudam, mas o não farmacológico, na grande maioria das adolescentes brancas, jovens, magras, não precisa de remédio. Então, assim, era isso que eu queria apresentar para vocês, tanto para entender o que a gente pode fazer no contexto do paciente neurocrítico, a gente não quer que ele tenha essas disfunções autonômicas no momento crítico, agudo, e também entender o que isso pode levar como evento crônico para reabilitação, para sair da UTI, para ter o controle em casa, com os acompanhantes, o quanto isso é importante, que vale a pena ser lembrado e que o neurologista precisa identificar não só a questão cerebral, não só a questão do AVC, da lesão, enfim, das imagens, mas o controle também cardíaco, pulmonar, enfim, intestinal, tudo isso é importante. Aqui foram algumas das minhas referências, como eu falei, está cortada a imagem, e obrigada pela atenção de todos. Alguém tem algum comentário, pergunta a ser feita? Vou falar, Marita, não sei se vocês me escutam bem. Acho que é um tema fascinante, né, Vanessa, que perpassa por quase todas as doenças que a gente vê em terapia intensiva, e que realmente, assim, a gente vê o quão é importante a gente, como neuro, né, e com essa visão de neurointensivismo, tá do lado do intensivista para dar o suporte a ele, dizer, olha, isso é neurológico, realmente, é uma síndrome que está super bem descrita, tem tratamentos, né, que não são maravilhosos, mas até para a gente não supertratar os pacientes do ponto de vista infeccioso, né, então não só a identificação, como o manejo é super importante. E eu acho que, como você disse, assim, tem campo para muita pesquisa nessa área, né? O Fabiano falou super bem. Eu acho que depende muito essa questão de lateralidade. Eu sempre recomendo aí a todo mundo que queira estudar a associação coração-cérebro, que leia um artigo do Martin Samuels, de 2009, em que ele faz aí uma revisão geral de tudo que foi feito, começa descrevendo o Voodoo Heart, né, que foi descrito aí depois de, já se sabia dos pacientes que podiam desenvolver uma alteração cardiológica depois de uma notícia muito ruim, né, então aí ele descreve como é que foi feita lá, foi em Harvard essa primeira descrição, né, inclusive a descrição do modelo animal do Voodoo Heart, né, sabendo que o cérebro pode influenciar aí o coração. E realmente eu acho que tem muita dependência essa questão de lateralidade, né, de ser uma lesão destrutiva ou ser uma lesão irritativa, né, então acho que é por isso que tem tanta confusão aí da lateralidade disso, assim, da literatura falar que a ínsula esquerda é mais parasimpática, a ínsula direita é mais simpática, mas obviamente depende se cada uma das ínsulas está destruída por uma isquemia, ou se está sendo estimulada pela presença de sangue, ou de crise epiléptica, e por aí vai. E aí vem a confusão aí dessa questão de lateralidade, né? E aí eu até recomendo, eu vou tentar ver se a gente ficou com essa aula gravada, porque no simpósio de neurociências do Einstein, do ano passado, não sei se algum de vocês teve a oportunidade de participar, o Martin Samuels foi o convidado internacional, ele fez a abertura, ele falou quase 1 hora sobre interação coração-cérebro, e aí ele faz toda essa descrição, assim, de como é que a síndrome foi descrita, o que a gente entende, a necrose a miocárdica em banda, né, que se você faz, que muito disso foi assim, aprendido com alteração, né, de necrópsia, né, então a gente não tinha tudo que a gente tem hoje para dizer, e realmente essa necrose miocárdica em banda é muito típica, né, da alteração cardiológica. E aí ele conta uma história super interessante, eu não sei se vocês já escutaram, Fabiana, ele falando dos gêmeos chipófagos, né, daqueles gêmeos siameses que viveram até aí a vida adulta, e é uma história assim super pitoresca, né, porque eles, eu acho que chama Shang e Eng, depois dê uma olhadinha, eles chegaram à vida adulta e eles tinham vida independente, eles eram casados, e eles eram chipófagos, né, então, juntos pelo tórax, eles tiveram cada uma família, vocês imaginem vocês, e as personalidades eram super diferentes, um deles era super correto, trabalhador e tudo, e o outro bebia muito, e esse que bebia muito faleceu de um AVCH. E
você imagina a história, né? Então, eu não sei exatamente em que década depois a gente vê certinho, assim, mas eles tiveram mais de 10 filhos, assim, acho que 20 filhos, assim, juntando os dois. Acho que era 1812, 1800 e pouco. E aí, a descrição clássica de que esse, quando morreu, né, quando o irmão, o outro, acordou, percebeu que o irmão chipófago estava morto, e a descrição é de que o outro irmão, né, esse que ficou vivo, morreu de Takotsubo, né, que fez uma necrose miocárdica, né, por susto, né, por ter acordado e ter visto que tinha aquela pessoa morta, né, ligada a ele, e morreu também. E na necrópsia deles, a conclusão é essa, é do irmão que morreu depois, né? Um AVCH e depois uma necrose miocárdica não por obstrução não coronariana, e eles eram linkados por uma substância fibrosa entre o tórax. Então, assim, eles podiam ter separado sem problema, né? Depois da necrópsia se descobriu, né? Sem problema nenhum, se suspeitava que eles eram, né, que a junção era feita por órgãos nobres, naquela época não tinha como fazer nenhum outro exame, né? E aí a necrópsia mostrou que era só uma substância fibrosa entre os dois, eles podiam ter vivido uma vida separada aí. É super interessante, depois leiam essa história, e eu aprendi na aula do Martin Samuels da a curiosidade de saber mais um pouco sobre essa correlação cérebro-coração aí.